Tá ligado? Tá ligado, mano? Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23. É o texto desta noite, a palavra da cruz. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23. Vou ler, os irmãos acompanhem a leitura e em seguida estaremos mais uma vez, que bênção, né? Mais uma vez orando ao Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus nós queremos te agradecer mais uma vez e orar pela tua palavra, que o Senhor faça a tua palavra chegar aos corações, de modo que possa, Senhor Deus, fortalecer, de modo que possa, Senhor Deus, trazer alento, trazer, Senhor Deus, conhecimento e que nós possamos ser edificados com a mesma. Abençoa, Senhor Deus, as nossas imperfeições e tudo em nós precisamos do Senhor, carecemos do Senhor e por isso nós pedimos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a palavra da cruz sempre foi uma pedra de tropeço para os judeus incrédulos daquela época. E todo o tempo, não só para os judeus, mas para o povo incrédulo daquela época, a palavra da cruz sempre foi uma pedra de tropeço. Afirmar que o Filho de Deus morreu numa cruz para nos salvar era loucura para os gregos que se orgulhavam da sabedoria humana. E até hoje, a mensagem da cruz não atrai e não confere fama e nem prestígio a alguém que prega. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6,18, mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então a palavra de Deus, até hoje, essa mensagem da cruz, não atrai, não confere nenhum prestígio a ninguém. A Bíblia hoje é uma loucura e escândalo pelo que a sua mensagem revela, ou por tudo que a sua mensagem revela. E isso nós queremos ver nesta noite. Primeiro ponto, a mensagem da cruz revela uma realidade assustadora. É porque revela uma mensagem assustadora, uma realidade assustadora. Ou seja, a palavra da cruz revela que todos nós somos pecadores. No mundo como hoje, você erguer a sua voz, dizer que todos somos pecadores, que todos estão no lamaçal do pecado, que todos passam por Romanos capítulo 5, versículo 12, quando diz, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Romanos 3,23 diz que todos são pecadores, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos somos pecadores. A palavra de Deus diz ainda que nós perdemos a glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perdemos a glória de Deus. Perdemos a comunhão com Deus. Perdemos a intimidade com o Senhor, nosso Deus. Perdemos a glória, perdemos a comunhão, perdemos a intimidade com Deus. E conclui-se que não existe ninguém sem pecado. E o que é pecado? O que é pecado? Se eu perguntasse hoje para Analice, com certeza ela responderia na ponta da língua, né? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Viver contrário à vontade de Deus. É errar o alvo, é viver contrário à vontade de Deus. Uma pessoa sem Jesus, ela desconhece esse alvo e por isso vive na prática do pecado. Porque não conhece o alvo, ela não conhece a vontade de Deus, ela vive na prática do erro. A Bíblia em João capítulo 3, versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja que mensagem. Somos todos pecadores. Somos todos destituídos da glória de Deus. Perdemos a glória de Deus, perdemos a comunhão com Deus, perdemos a intimidade com Deus, erramos o alvo e estamos num caminho de condenação. Quem crê não é condenado, mas quem não crê não é que será condenado, mas já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem se mantém no erro, a Bíblia diz ainda, João capítulo 3, versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha que informações, quantas informações, mas informações terríveis. Informações terríveis. Hoje perdemos a noção do pecado. Hoje nós acabamos de lidar com tanta indiferença com o pecado. Perdemos a noção da santidade de Deus. Quando a gente perde a noção do pecado, nós perdemos a noção da santidade de Deus. Nós deixamos de entender a santidade de Deus. Por isso que Isaías capítulo 6, o versículo 3 ao versículo 5 diz, Isaías ali frente ao altar do Senhor e diz, e clamava uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que medo! Contemplar aquela formosura, aquela santidade, aqueles anjos dizendo santo, 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 é algo que para Isaías e para cada um de nós é muito forte. Deveria ser muito forte para cada um de nós. Porque esse Deus que nós estamos contemplando é um Deus santo, santo, santo. E quem canta isso não é apenas
o homem que reconheceu o Senhor, mas os anjos que o conhecem muito bem. Por isso nós, enquanto a nossa vida estiver lidando com o pecado de qualquer jeito, é porque ainda não entendemos a santidade de Deus. A palavra de Deus diz que nós perdemos o medo do pecado, perdemos a noção da santidade de Deus, perdemos a noção da obediência a Deus e perdemos o medo do pecado. Números capítulo 32, versículo 23, a palavra de Deus diz: e se não fizerdes assim, Deus está dizendo, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Peca contra o Senhor e saberá que o vosso pecado te achará, ou o vosso pecado vos há de achar. Não há por onde esconder, não há por onde correr. Ou você obedece a Deus, ou o seu pecado te achará. Segundo ponto, a palavra da cruz revela uma incapacidade espiritual. Também é assustadora. Também é assustadora essa incapacidade do homem. O homem não tem nenhuma capacidade de se salvar. Primeiro nós nos reportamos ao primeiro ponto, onde todos pecaram, o homem é pecador, não há o que fazer, está condenado quem não crer. E em seguida vem dizendo que o homem não tem nenhuma capacidade de se salvar. Então a situação realmente é complicada. Se todos nós estamos numa situação de pecador destituído da glória de Deus, perdendo toda a intimidade, perdendo toda a comunhão com Deus, e ainda não temos nenhuma capacidade de nos salvar. O povo que se evoluiu tanto, esse povo que conhece demais, que conhece tudo, conhece tanto, mas é incapaz de alcançar a salvação. Esse homem que foi à lua, esse homem que inventa coisas que nós às vezes nem acreditamos do que o homem é capaz, mesmo vendo. Mesmo sabendo que o homem foi à lua, ainda tem gente que fala assim, olha, acho que tenho algumas dúvidas sobre isso. Mas com essa capacidade toda, o homem não tem capacidade de se salvar. Não é capaz de se salvar. A riqueza do jovem rico não podia salvá-lo. Por mais dinheiro, por mais riqueza que tem, não consegue salvação. Por tudo que ele fez, por tudo que ele imaginava ser, conhecedor da lei, mas ele não conseguiu salvar por si mesmo. E Jesus acaba dizendo aos discípulos, isso só é possível para Deus. A Deus é possível, não ao homem. Ter grande instrução, ter pensamento positivo, não pode resolver o problema. Você pode ser uma pessoa que tem pensamentos positivos, você pode ser uma pessoa que acha que tem instrução suficiente para resolver os problemas, mas você não pode se salvar. E essa é a situação do homem. E essa é a situação que tem que falar conosco. Essa é uma palavra que tem que falar conosco. Quando olhamos toda a situação do homem destituído da glória de Deus e a incapacidade do homem de se salvar. Então, eu posso considerar a minha vida, a minha situação,
Mas eu tenho que considerar também a situação de todos que estão nesse mundo sem a mesma condição de se salvar por si só. A mensagem da cruz mostra a real situação. O homem está preso num poço de destruição, num profundo lamaçal de pecado. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo e dos pensamentos, nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essa é a situação, a real situação do homem. A mensagem da cruz mostra que ele tem que se humilhar. É uma mensagem dura. O homem tem que ouvir e o homem tem que se humilhar perante Deus. O homem tem que compreender que ele não pode. E as maiores disputas da grande motivação, do grande incentivo do homem pode, né? O querer é poder e tudo mais. Chega num conflito, chega numa situação onde é confrontado essa mensagem da cruz, dizendo que o homem é pecador destituído da glória de Deus e que ele não pode fazer nada por si mesmo. Que a profundeza onde ele estava, o lamaçal de pecado, a lama que o homem estava aprofundado, não lhe dá condição nenhuma de sair por si só daquele lugar. Ele precisa se humilhar. Ele precisa se arrepender. Arrependei-vos. É necessário. Essa foi a mensagem de Jesus. Essa foi a mensagem de João Batista. Essa foi a mensagem dos apóstolos. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem do Espírito Santo. Essa é a mensagem. Arrependei-vos. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. Eu sou pecador, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu não tenho maneira de chegar a Deus por meus próprios méritos. Eu não posso. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Jesus disse: não escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não temos condições de escolher. Ele nos escolheu. E Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. Precisa haver arrependimento, precisa haver conversão, precisa haver confissão, precisa haver coração transformado. E isso é Deus que faz. É Deus que faz em nós. Terceiro ponto. A mensagem da cruz revela uma verdade constrangedora. Se ela revela uma incapacidade espiritual, ela revela uma
verdade constrangedora para muitos. Jesus é a única esperança. Para nós, glória, aleluia. Para as pessoas que não creem, é constrangedor saber que só em Jesus temos esperança. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há outro. Ele é o único. Ele é a luz. João capítulo 8, versículo 12. Jesus é a luz do mundo. Diz, falou-lhe, pois, Jesus outra vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É nele. É nele que se tem luz. É nele que se acha luz. É nele que nós temos a luz da vida. E nem em um outro qualquer. Não em nenhum outro. É em Jesus. Apenas em Jesus. Ele é único. Diz João 14, 6. Jesus é o único caminho. Ele falou, sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o único. O único caminho. A única verdade e a vida. A única vida que existe é Jesus. É de Jesus que nós precisamos. Então essa mensagem é constrangedora para quem não crê. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Parece que afunila esse constrangimento para aquelas pessoas que não crêem. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus. E apenas Jesus. Jesus Cristo único. Jesus Cristo, outra mensagem constrangedora. Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Jesus Cristo é Deus. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. Ele é o único. Ele é o Senhor, que também confirma em Colossenses capítulo 1, versículo de 12 a 17. Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 17 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É ele, é aquele rejeitado, é aquele que o povo não queria saber dele, é aquele que o mundo o rejeitou. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. É mais uma mensagem que a igreja hoje comemora, a lembrança, cultua a Deus, faz um culto a Deus, um memorial, uma lembrança de tão grande importância para a igreja de Jesus Cristo, para os que creem, que Jesus morreu. Mas essa mensagem que Jesus morreu por nossos pecados, não é uma mensagem aceita pelos incrédulos. Seu sangue foi suficiente para nos comprar para Deus. O sangue de Jesus, apenas o sangue. Você chega para a pessoa e fala assim, o que é necessário para que eu seja salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. E eu posso ser salvo só crendo, só você pode ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas só isso. Eles não entendem o valor desse sangue. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Precioso sangue de Cristo. Quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo e povo e nação. Com teu sangue nos compraste. De toda tribo, de todo povo, de toda nação. O sangue precioso, valioso, derramado ali na cruz. Sangue valoroso para aqueles que creem. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Suficiente para nos purificar, o sangue de Cristo. Suficiente para nos redimir. Efésios capítulo 1, versículo 7, fala, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Suficiente para redimir. Então essa mensagem constrangedora, essa mensagem que revela incapacidade, essa mensagem que revela que somos pecadores, essa mensagem, quando direcionamos toda a nossa fé em Cristo Jesus, Ele pode mudar toda a situação. E apenas Ele. Porque isso é a promessa dEle.
Isso vem como promessa do Senhor. O sangue é suficiente para nos comprar. O sangue é suficiente para nos purificar. O amor de Deus, que nos amou de tal maneira, enviando seu Filho Jesus Cristo, foi direcionado para cada um de nós, para que toda essa incapacidade nossa, fosse, pela fé, passado a ser chamado filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Passamos a ser chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para concluir, duas promessas que é loucura para os incrédulos. E até hoje, há discussões, você vai ligar o computador e começar a analisar, você vai ver discussões dessa promessa. Primeira promessa, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. João 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa! Eu vou, mas voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para habitar comigo, para estar comigo, para viver comigo. Aquela promessa que ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Ele vai estar conosco todos os dias. Estará conosco até a consumação dos séculos. E depois ele nos levará para estar com ele. Para onde eu estiver, estajais vós também. E a outra promessa está em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Eu quero encerrar a minha mensagem com esse versículo. E esta é a promessa que ele nos fez. Qual é? A vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Irmãos, que essa mensagem, que essa promessa de Deus, primeiro mostra para nós a nossa incapacidade de resolver o problema, porque somos pecadores. Mas nele, a solução está em Jesus. E é preciso crer, é preciso se arrepender, é preciso se converter, é preciso se entregar, é preciso confessar, é preciso recebê-lo como único e suficiente Salvador. É necessário. Você que está aqui, não há outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E o processo foi consumado na cruz do Calvário. Então, o que temos que fazer? A Bíblia, o que eu tenho que fazer? Como eu posso fazer? Não é isso? O carcereiro perguntou a Paulo. O que hei de fazer para alcançar a salvação? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê. Creia. Apenas creia. Mas nessa atitude de crer, é realmente uma atitude de você se converter realmente. Se arrepender, confessar e viver uma nova vida, tomar posse de uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, assim que alguém está em Cristo, nova criação é, criado de novo, nascido de novo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E viver, aí reconhecendo a santidade de Deus. Reconhecendo a santidade de Deus. Quando Isaías diz, Senhor,
ai de mim que estou perecendo. Ele acabara de ver quem é, a grandeza da santidade de Deus. E nós temos que compreender isso. Essa santidade de Deus em nossas vidas. Deus é santo. Santo, santo. E todas as vezes que eu tiver problema, que ferir essa santidade, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que confessar. E eu tenho que viver na presença de Deus, com coração grato. Minha gratidão, nós temos um momento de ceia. Ceia é uma gratidão. É o coração agradecido da igreja. Ah, Jesus morreu. Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu era incapaz. Eu estava perdido. Eu havia perdido a comunhão, havia perdido tudo. A minha intimidade com Deus. Mas Ele me amou. Ele providenciou isso. Ele morreu na cruz. Para que isso fosse restabelecido em mim, essa comunhão fosse restabelecida em nós. Então está nas suas mãos a gratidão. Está nas suas mãos o reconhecimento do Deus Todo-Poderoso, da obra realizada ali no Calvário. E essa obra é para nossa alegria, é para nossa gratidão a Deus, porque foi Ele e não nós. Ele fez aquilo que eu era incapaz de fazer, por amor. Encerro com um versículo que vocês vão ouvir pela primeira vez nesta mensagem. João 3,16. Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa, a vida eterna. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela igreja, pelos nossos irmãos que estão aqui. Obrigado pela tua palavra. E obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo e pela obra redentora na cruz do Calvário. E agora, Senhor Deus, nos abençoe na administração da ceia do Senhor. E que tenhamos aqui um tempo de alegria, de reconhecimento, de gratidão ao Senhor pela salvação que o Senhor nos deu. Oramos em nome de Jesus. Amém.